os leitores. Ele diz que sabe que é assustador e que ele causa medo. E então, ele começa a comparar a vida com um jogo de baralho. Ele diz que às vezes nós achamos que sabemos todas as combinações possíveis de carta. Afinal, nós sabemos as cartas que o baralho possui. E de vez em quando, nos surpreendemos por realmente acertar, pois pode acontecer do jogo ficar em uma constante e manter o padrão, assim como a nossa vida. Na vida, também podemos achar que sabemos tudo, e às vezes podemos mesmo saber de algumas coisas. Mas ele diz que a sua vida é totalmente o contrário, que tudo está fora do lugar. E o mais aterrorizante é que foi apenas uma carta de baralho que virou a sua vida de pernas para o ar. E nesse momento, ele nos mostra como referência sobre o que ele diz, a carta Coringa. A história então é cortada e vamos para o passado. Tudo se passa na Terra 22, que é um universo alternativo nas histórias da DC Comics. Vemos que em uma certa noite, o Coringa estava vencendo o Batman. A cidade de Gotham estava um verdadeiro caos, pois o palhaço do crime havia orquestrado o crime perfeito e estava explodindo escolas e hospitais enquanto tinha o Cavaleiro das Trevas amarrado em sua frente. O Coringa injetou um veneno no corpo do Bruce Wayne que paralisou o seu corpo, mas não alterou a sua mente. Ou seja, o herói não conseguia se mexer, mas conseguia ouvir e entender tudo o que estava acontecendo. Nisso, o Coringa começou a falar com o Batman. Ele disse que acha engraçado o código de conduta que ele tem de nunca matar. Ele menciona que o comissário Gordon também tinha esse pensamento. Ele nunca queria matar. Mas o Coringa fala que talvez isso seja um erro, pois os dois sempre tiveram a oportunidade de matá-lo e isso não foi feito. Então, foi ele quem matou. O palhaço do crime conta que matou o comissário após derreter a sua mandíbula. E não só isso, ele também matou vilões como o Crocodilo, o Pinguim, a Mulher-Gato e até o Espantalho. Porém, o Batman chegou ao seu limite quando uma família passou ali perto. O Coringa e o Batman estavam em um beco e quando o Coringa viu essa família passar, ele fez o Bruce Wayne relembrar a sua infância. A sangue frio, o palhaço atirou na cabeça dos pais da jovem menininha, desse modo matando eles na hora. Em seguida, ele se ajoelhou ao lado da garota e disse que ela não precisava se assustar, que na verdade a sua vida vai ser muito melhor sem a presença dos seus pais. E para finalizar, ele ainda fez a menina entrar em contato com o gás Coringa e dessa forma ela se transformou em uma espécie de mini Coringa e saiu correndo pelas ruas. Essa foi simplesmente a gota d'água para o Cavaleiro das Trevas. Com o fim do efeito do soro que suas. Essa foi simplesmente a gota d'água para o Cavaleiro das Trevas. Com o fim do efeito do soro que tinha sido injetado nele, o Batman conseguiu se soltar das cordas que o amarravam e com uma fúria incontrolável, ele partiu para cima do Coringa. Ele socou sem parar o rosto do seu maior vilão. Ele quebrou ossos, arrancou dentes e gritava para que o Coringa não fizesse mais essas coisas, que ele parasse de vez. Mas o Coringa disse que nunca iria parar. Ele sempre seria um tormento na vida. Até que de repente, no meio da confusão, algo inacreditável aconteceu. O Batman quebrou o pescoço do Coringa. Sim, agora de uma vez por todas, o Batman tinha cruzado a sua linha de nunca matar e acabou colocando um ponto final no seu embate contra o vilão. Ele não queria ter feito isso, mas acabou falhando. O problema é que o Coringa era um cara esperto, ele estava preparado para tudo. Quando o Batman quebrou seu pescoço, imediatamente uma toxina foi liberada do seu corpo. A toxina saiu pela sua boca e se espalhou por todo o local, dessa maneira fazendo com que o Batman a inalasse. A história é cortada e 2 dias se passaram. Vemos o Batman conversando com o Superman. Eles estão observando um bando de crianças que foram transformadas pelo Coringa através de um gás. Os dois heróis estão tentando decidir o que fariam com elas e como reverteriam isso. O Homem-Morcego então explica que ele descobriu que o Coringa já estava morrendo. Os químicos que fizeram ele se tornar o que ele era estavam corroendo seu corpo por dentro e logo menos ele morreria. Por isso, ele tinha arquitetado esse plano e feito o Bruce Wayne chegar até o seu limite para matá-lo e tentar fazer com que ele se corrompesse. Mas o Batman diz para o Superman que apesar de não se arrepender de ter matado o Coringa, ele não vai permitir se tornar um monstro e garante que não voltará a agir nesse extremo. A história é cortada novamente e mais 3 dias se passaram.
Agora, o Batman está conversando com a Bat-família. Nessa conversa estavam presentes o Capuz Vermelho, a Batgirl, o Asa Noturna e o Robin Vermelho. O Bruce Wayne então começa a dizer para eles que não vai esconder a verdade. Ele fala que quando matou o Coringa, ele entrou em contato com uma toxina diferente de qualquer coisa que ele já tenha visto. Ele percebeu que durante esses dias, a toxina agia no corpo dele, tentando fazer com que a sua mente se tornasse parecida com a do próprio Coringa. Ele diz ainda que até agora ele conseguiu lutar contra isso, mas não sabe até quando isso vai durar. Se a toxina continuar influenciando seu modo de pensar, pode ser que em pouco tempo ele se transforme no Coringa. O restante dos heróis se assustou com a história, mas já começaram a fazer planos para tentar ajudá-lo. A Batgirl dá a ideia de eles arranjarem uma prisão da qual ele não consiga fugir, até que eles consigam criar uma cura para isso. Mas o Batman disse que isso não iria adiantar. Aliás, não era para isso que eles os tinham chamado. Ele só queria contar a verdade para eles, pois ele sabia que os integrantes da Bat-família seriam os primeiros a notarem mudanças em seu comportamento. E ele não poderia permitir isso. Então, com um sorriso insano em seu rosto, o Batman pegou 2 metralhadoras e começou a atirar contra todos os seus parceiros de equipe. Sim, o Homem-Morcego, que tinha como principal modo de agir a questão de não utilizar armas e nem matar, estava agora matando as pessoas que lhe amavam. Ele também as amava muito, mas antes de ser atingido pela toxina do Coringa. Bruce Wayne matou a sangue frio todos aqueles que um dia foram seus alunos na luta contra o crime, os seus aliados, coisa que nunca ninguém imaginou que aconteceria. Mas era a pura verdade. A Bat-família tinha morrido pelas mãos do próprio Batman. Esse acontecimento foi muito triste, afinal, ele matou as pessoas que sempre estiveram ao seu lado, simplesmente porque ele foi derrotado por seu maior inimigo. Mas as coisas não pararam por aí. Ele não só matou a Bat-família, como também aniquilou toda a Liga da Justiça. Em uma cena horripilante, podemos ver que ele utilizou todas as fraquezas dos seus companheiros de equipe e atacou um por um. Mulher Maravilha, Homem-Borracha, Marte, Tornado Vermelho e Gavião Negro. Todos mortos por aquilo que o Batman se tornou. O Superman era o único que ainda estava em pé, mas tinha muita coisa errada com ele. Ele estava muito fraco. O Batman transformado diz para ele que sempre quis fazer isso. Sempre quis se mostrar superior e matar toda a Liga da Justiça. Mas ele não tinha coragem. Porém, depois do Coringa invadir a sua mente, ele decidiu atacá-los e se sentiu muito bem com isso. Junto com eles, chegaram a Lois Lane e o John, o filho do Superman que também possui poderes. Do mesmo modo que seu pai, o garoto estava fraco e com os olhos feridos. A família do Clark Kent estava apavorada, mas dessa vez, o Superman não era capaz de fazer nada para interferir e salvar a vida das pessoas que ele amava. De repente, entrou no local um bando de Robins, todos transformados também pela toxina do Coringa. Inclusive, o filho do Batman, o Damian Wayne. Ele também tinha se tornado um ser estranho e assassino. Para finalizar, o Batman que ri lançou uma kryptonita preta modificada para o Superman. O efeito dela era assustador, e o próprio Clark acabou matando a sua família antes de morrer. A história é cortada, e novamente o Batman que ri começa a falar com nós, os leitores. Ele diz que foi ridiculamente fácil acabar com o seu mundo, a Terra 22. Ele nos conta que deteve todos que tentaram atacá-lo. Seres poderosos, exército de outros vilões, alienígenas e tudo mais. Nada conseguiu derrubá-lo, até que ele fez o mundo ficar a seus pés. Depois de conseguir essa proeza, o Deus Morcego Barbatos mostrou para ele que existia um multiverso e que juntos eles poderiam destruir todos os mundos. Isso realmente deixou o Batman que ri maravilhado, que topou entrar nessa jornada onde enfrentar as várias versões do herói Batman, o que seria um desafio digno e incrível para ele. No fim, ele nos diz que o Coringa do seu mundo percebeu que eles eram incompletos separados, e que juntos era a melhor coisa que poderia acontecer. Ele é grato pelo Coringa tê-lo transformado no agora, pois ele percebeu o tamanho do poder que ele pode ter. Para completar, ele diz que quando ele era o Bruce Wayne antes da toxina, ele achava que com preparo ele poderia fazer o que quisesse.
Mas ele percebeu que as coisas não funcionam assim. Ele percebeu que para vencer, você precisa se adaptar. E para se adaptar, você precisa saber rir de todas as suas restrições. Mas agora, ao contrário do que antes, ele era um Batman que ri. E um Batman que ri sempre vence.